99% das pesquisas online no Brasil são feitas através do Google. E se você tem uma marca ou um produto online, precisa estar bem posicionado para aparecer para os seus clientes, mas também na frente dos seus concorrentes. Mas antes de tudo, a gente precisa entender como o Google funciona. Então vem comigo! Bem-vindos ao Descomplica SEO, o canal para descomplicar esse universo do SEO e trazer para você outras oportunidades para atrair seu público e ganhar mais dinheiro além da mídia paga. Ai, Yara, mas que nada a ver. Por que eu preciso entender o Google? Eu tenho mais o que me preocupar aqui. Eu já te dei um motivo, mas eu vou te trazer mais 4 motivos aqui. Então bora para a colinha que está aqui do meu lado. São feitas mais de 3,5 bilhões de pesquisas diariamente no Google. Mais de 50% das buscas resultam em cliques nos 3 primeiros resultados. Mais de 80% dos compradores usam o Google para pesquisar produtos antes de comprar e mais de 50% dos usuários descobrem novos produtos ou marcas enquanto pesquisam. Mas antes de eu explicar como o Google funciona, você precisa entender os resultados de pesquisa dele. São dois tipos, os pagos e os não pagos. Os pagos são os anúncios ou os patrocínios que aparecem quando você pesquisa por algo. Como eles são pagos, o Google faz aparecer primeiro nos resultados de pesquisa, mas aqui tem 3 pontos de observação. O primeiro deles é que esses resultados pagos funcionam como uma espécie de leilão, em que a empresa que pagar mais pela palavra-chave vai aparecer mais vezes para ela. E o segundo motivo é que, por conta dessa situação, nem sempre empresas de pequeno a médio porte conseguem competir com empresas de grande porte. Na teoria, essas empresas maiores, elas também vão ter uma maior verba para investir em mídia paga. Isso sem pensar que se houver um aumento na demanda por uma palavra-chave, o preço dela também encarece, o que dificulta ainda mais para essas empresas de pequeno a médio porte. E a terceira observação, mas não menos importante, é: Você sabe por que o Google deixa claro para quem está pesquisando que aquele resultado de pesquisa foi pago? como eu falei antes, o fator para você aparecer primeiro é o valor investido na palavra-chave. Ou seja, não existe uma validação do Google para saber se aquele conteúdo é de qualidade. Óbvio que a empresa precisa seguir as diretrizes do Google, ter uma conta no Google Ads para poder aparecer com os anúncios. Mas não significa que os resultados pagos vão ter as melhores respostas para as dúvidas do usuário. E por isso o Google deixa claro para você. E os resultados não pagos, também conhecidos como orgânicos. Aqui o foco é total na qualidade e entregar a melhor experiência para a resposta do usuário. Ah, e importante, aqui nos resultados orgânicos não existe nenhum tipo de transação com o Google, tá? Para esse tipo de resultados, nós temos o que chamamos de fatores de ranqueamento, que foram criados pelo próprio Google como uma espécie de prova que o seu site, a sua página ou até mesmo o seu conteúdo precisam passar para assegurar que eles são a melhor resposta para a dúvida do usuário. Agora que a gente entendeu os resultados de pesquisa do Google, a gente pode sim falar sobre o seu funcionamento. Eu tive que dar essa introdução antes porque o que eu vou explicar aqui funciona apenas para os resultados orgânicos, tá? Ah, mas Yara, por que eu preciso me preocupar com os resultados orgânicos se a mídia paga é muito mais fácil? Eu só vou lá e invisto. Calma, em 2022, os resultados orgânicos foram responsáveis por 26% dos acessos aos sites brasileiros. Ou seja, eles foram o segundo canal que mais gerou tráfego para os sites aqui no Brasil, atrás somente do canal direto, que é quando uma pessoa não passa por nenhuma etapa antes, ela vai lá e coloca www.descomplicaseo.com.br, e mídia paga, meus queridos, ficou em terceiro lugar com 19% de participação. Ou seja, com um canal orgânico, você tem muito mais chance de vender. Quanto mais pessoas acessarem o seu site, maiores são as chances de você conseguir uma conversão. Essa foto aqui é a foto oficial do Google sobre como funciona o seu mecanismo de pesquisa. Para facilitar, vamos dividir eles em 3 etapas, tá? E para descomplicar, eu vou comparar cada uma delas com o funcionamento de um mercado. Todos os dias surgem novas páginas, novos conteúdos e até mesmo novos sites na internet. Por isso, a primeira etapa é o rastreamento, que é quando os robôs são responsáveis por encontrar e avaliar essas novas URLs. Tá, mas o que é esses robôs? Cada buscador possui seu mecanismo de rastreio próprio. No caso do Google, nós temos o Googlebot, que é responsável por fazer essa etapa de rastreamento de novas URLs todos os dias. E existem 3 formas do Googlebot encontrar novas páginas. A primeira delas é a linkagem interna, que é quando você adiciona o seu novo link em páginas já existentes do seu site e que também já aparecem no Google. A segunda forma é através do sitemap. Se você nunca ouviu falar sobre o que é isso, o sitemap é um mapa com todas
as URLs do seu site. E você deve enviar no Google Search Console, que é a ferramenta do Google responsável por analisar os resultados orgânicos do seu site. Por favor, me diz que você fez isso, porque é a forma mais segura de garantir que a maior quantidade de páginas do seu site sejam indexados no Google. E a terceira etapa é o envio manual através do Google Search Console. Em certas ocasiões, pode ser que você altere uma URL específica do seu site e você queira solicitar apenas a indexação dela. Por isso, tem como fazer essa ação manualmente através da ferramenta. Quando o Googlebot encontra essas novas páginas, ele coloca em uma fila de rastreamento para depois compreender o conteúdo e estrutura dessas páginas. Se você ficou um pouco perdido com essa etapa, eu tenho a comparação com o funcionamento de um mercado. Todo esse processo de rastreio que eu falei do Google seria como a entrada de novos produtos ou reabastecimento dos atuais no próprio mercado. Quando há uma alta demanda, também é formada uma fila de caminhões para poder fazer esse descarregamento dos produtos. E os próprios funcionários do mercado farão o recebimento desses produtos, avaliando o conteúdo, o fornecedor, se a quantidade está certa, se houve algum extravio e outras informações. A segunda etapa é o processamento. Na teoria, quando você entra em um mercado, ele é dividido em setores. Setor de limpeza, setor de bebidas, setor de carnes, enfim. Ele é feito desse modo para ficar muito mais fácil quando você estiver procurando por algo e para a própria organização do mercado. E com o Google não é diferente. Essa segunda etapa de processamento é quando ele categoriza e classifica essas páginas. Essa classificação, ela funciona como a quantidade de gôndolas e de prateleiras de um mercado, em que as gôndolas representam cada página do resultado de pesquisa e as prateleiras a ordenação desses links, ou seja, sua classificação. De modo geral, cada página do Google tem 10 resultados de pesquisa. Desse modo, na primeira página a gente tem a posição 1 a 10, na segunda página 11 a 20 e assim por diante. E depois que todas essas páginas foram rastreadas, categorizadas e classificadas, nós temos o índice do Google, que é quando a gente fala que uma página foi indexada nele. Comparando o mercado, esse índice é como um inventário, onde ele tem registrado todos os produtos para venda. Aí aqui entra uma informação que mora no coração de todos os SEOs. Todo esse processo que eu comentei do Google não possui um tempo determinado. Ou seja, o Google não garante em quanto tempo ele vai indexar as suas páginas ou o seu site no índice. E é por isso que é importante você ter um SEO, seja dentro da sua equipe ou por uma contratação de terceiros. Ele ou ela podem criar estratégias para corrigir ou facilitar esse processo de indexação. Mas a decisão final ainda é do Google. E você pode estar se perguntando: Yara, então é só enviar um sitemap no Google Search Console, esperar ele fazer todo o processo de indexação dele que vai estar tudo certo? Com certeza não! Lembre que lá no começo desse vídeo eu comentei sobre os fatores de ranqueamento? Então, se eu fosse comparar todo esse processo com uma historinha infantil, seria apenas o Era uma vez. E ainda temos todas as aventuras de SEO com a equipe X pela frente, que seriam criar estratégias para melhorar a experiência, o conteúdo e o posicionamento, seja do seu site, de uma página específica ou uma palavra-chave. E tudo isso com base nos fatores de ranqueamento do Google, por isso a gente precisa entender como ele funciona, mas também, e não menos importante, no comportamento do seu público-alvo. E o Google possui mais de 200 fatores de ranqueamento, e a gente conhece apenas alguns deles. E antes que vocês me perguntem, não existe uma documentação ou uma lista oficial do Google com a classificação de todos eles. Para quem é do universo do SEO, seria como a fórmula da Coca-Cola, sabe? Ninguém conhece, mas todo mundo quer. E você achando que SEO era só palavra-chave? Eu sinto informar que não. E para resumir, para você que tem uma marca ou um produto online ou até mesmo trabalha com SEO, você precisa saber como o Google funciona para depois não vir reclamar que o seu produto não está aparecendo na prateleira. Era isso, gente. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha e não deixa de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Tchau!